E a tensão continua subindo na guerra da Ucrânia. Agora é a vez de um general americano e ex-chefe da CIA dizer que os Estados Unidos podem aniquilar as tropas russas na Ucrânia e afundar toda a frota do Mar Negro. Que tipo de consequências uma declaração dessa pode causar no cenário geopolítico internacional e principalmente interferir nas decisões do Putin? Para você entender isso, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, hoje falando aí do aumento da pressão na guerra da Ucrânia com uma declaração pesada de um general americano, Estados Unidos que pode estar se preparando para o envio de tropas para a Ucrânia, a depender aí do que o Putin faça. Mas antes de eu mostrar a manchete para vocês aí, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito aqui no canal, você que está chegando pela primeira vez, que caiu aqui de paraquedas, ou você que frequentemente assiste o canal, mas ainda não está inscrito, dá uma moral pro canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscreva-se e dá aquela força para que a gente chegue aos 100 mil inscritos e claro, deixa aquele seu like esperto, porque isso é fundamental para que o vídeo seja espalhado aí pelos 4 cantos da internet. Posso contar com a sua ajuda? Tenho certeza que sim. Vai lá agora, nesse momento, vai lá, deixa o seu like, porque é muito importante. Obrigado de coração. Então vamos para a manchete que eu separei para você aí no dia de hoje, manchete da revista Veja, que diz assim no seu título: ex-diretor da CIA, Estados Unidos dizimariam exército de Putin se usar armas nucleares. Meu amigo, olha que pesada essa declaração. Os Estados Unidos de fato têm condições de dizimar o exército russo e detalhe, qual seria a consequência de uma interferência americana direta na guerra da Ucrânia para o cenário geopolítico internacional, para o mundo como um todo? Seria a Terceira Guerra Mundial? Provavelmente sim, muito provavelmente. Mas por que os Estados Unidos enviariam tropas uma vez que ele já está fornecendo aí equipamentos, treinamento, financiamento para o exército ucraniano, exército que está fazendo aí um belo papel, já inclusive recuperando partes de cidades agora recentemente, né, no contexto da ofensiva que está sendo movida desde o mês passado. Você vai entender tudo isso com as letrinhas pequenas, eu vou ler aí para você, então fique muito atento. Vamos aí ao primeiro parágrafo que diz assim, ó: o ex-diretor da CIA e general aposentado do exército, David Petraeus, famosíssimo general americano, disse no domingo 2 que os Estados Unidos e seus aliados destruiriam soldados e equipamentos da Rússia na Ucrânia e afundariam sua frota no Mar Negro se o presidente russo, Vladimir Putin, usar armas nucleares no país. Então, claro que os Estados Unidos não está se colocando aí como um ponto decisivo, como um agressor na guerra. Ele está dizendo o seguinte: existe uma linha vermelha que o Putin não pode cruzar. Ele não pode utilizar armas nucleares. Os Estados Unidos já entendem que o Putin está desesperado. E como é que eles sabem disso? Por conta da convocação de 300 mil militares, que eu acredito que vai aumentar no futuro. O Putin está chamando população civil, pessoas que tiveram um treinamento militar há muito tempo atrás, que simplesmente levam a sua vida tranquilamente na Rússia, pais de família, jovens a lutar numa guerra sem sentido, aonde a Rússia não tem nada a ganhar com ela, mesmo que ela vença a guerra, o que eu acho muito improvável. Sendo assim, isso mostra um desespero do Putin e pode deixar o Putin sem saída a ponto dele utilizar aí as armas nucleares. Ele já ameaçou e disse que isso não é um blefe. Estados Unidos e OTAN, a maior aliança militar da história da humanidade, colocaram isso como uma linha intransponível. Passou por ela, as consequências serão gravíssimas. Mas você vai perguntar, mas por que as consequências serão graves? A Ucrânia sequer é membro da OTAN, não dá para colocar ali o artigo 5º em vigor, não dá para sair em defesa de fato, enviando tropas para a Ucrânia. Pois é, só que o uso de armas nucleares na Ucrânia pode ter consequências para toda a Europa e para o mundo, embora as bombas eventualmente vão explodir apenas no território ucraniano, embora já se fale em a Rússia atacar territórios na Polônia, porque é pela Polônia a porta de entrada de equipamentos militares para a Ucrânia, e a Polônia é membro efetiva plena da OTAN. Será que o Putin vai ter coragem de atacar um território coberto pela OTAN? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber aí a sua opinião. Será que o Putin tem coragem? Mas vamos lá, quais são as consequências das armas nucleares sendo usadas na Ucrânia que legitimariam aí, segundo o general Petraeus,
a utilização aí, a invasão americana ou uma força expedicionária americana, eu acho que eles usariam aí essa nomenclatura. Segundo parágrafo diz assim: Petraeus lembrou que se a Rússia usasse armas nucleares na Ucrânia, isso não necessariamente arrastaria os Estados Unidos e a OTAN para uma guerra, porque a Ucrânia não faz parte da aliança militar. E uma agressão assim não acionaria o seu artigo 5º, que exige uma defesa coletiva. Exatamente isso. A Ucrânia não é membro, embora ela tenha pedido com caráter de urgência a sua adesão, que eu acho que não vai ser aceita. Isso é muito mais uma questão retórica para mostrar para o Putin que os Zelensky, a Ucrânia, estão fazendo alguma coisa, mas eu acho muito difícil a OTAN também comprar essa briga assim gratuitamente. Já está fornecendo equipamento, armamento, treinamento, tudo que você sabe. Agora, aceitar a Ucrânia na OTAN como membro pleno, a Ucrânia que vive um conflito, seria muito complicado. Eu acho que a OTAN não faria isso. Mas as armas nucleares são uma linha aí vermelha para o Putin não cruzar, entenda no último parágrafo. No entanto, uma resposta dos Estados Unidos e da OTAN estaria em ordem, disse ele. O diretor da CIA reconheceu que a probabilidade de que radiação se estendesse aos países da OTAN sob o guarda-chuva do artigo 5º talvez pudesse ser interpretado como um ataque a um membro da OTAN. É exatamente esse o grande ponto onde o general Petraeus aí se pega para falar sobre uma possível interferência direta dos Estados Unidos e da OTAN na guerra. Imagina uma bomba atômica explodindo lá na Ucrânia. A radiação dessa bomba atômica pode atingir países que são membros da OTAN, países que são fronteiriços, inclusive, ali com a Ucrânia, Polônia principalmente, repúblicas bálticas possivelmente, e até, dependendo da bomba atômica ou da quantidade de bombas atômicas utilizadas, até países europeus mais do Ocidente. E isso poderia legitimar a atuação da OTAN, falando: olha, vocês atacaram a Ucrânia, a radiação chegou até o nosso país, isso prejudica diretamente a vida de toda a nossa população, prejudica a nossa economia, então Putin, você cruzou a linha que nós avisamos para você não cruzar. Então agora você não ficará sem respostas. Lembrando que uma explosão atômica na Ucrânia, caso a OTAN, a ONU, os Estados Unidos não fizessem nada, não fazer nada já é uma resposta. Então os Estados Unidos, todo o mundo livre, a OTAN, lembrando sempre, quando eu falo todo mundo livre, não significa que existe um lado bonzinho e um lado mauzinho. Na geopolítica internacional, países não têm amigos, países têm interesses. É interesse da OTAN, é interesse dos Estados Unidos e do Reino Unido manter a pressão na Ucrânia contra a Rússia, por isso eles estão ajudando, não porque eles são humanitários pensando na liberdade do povo ucraniano, não é nada disso, ninguém aqui é inocente, tudo bem? Então essa é uma linha vermelha que não deve ser cruzada e os Estados Unidos, você não tenha dúvida, que desde o início do conflito ele está monitorando de muito, mas de muito perto toda a questão do conflito. Agora, quando o Putin anexou os territórios separatistas de Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson e ainda ameaçou o uso de armas nucleares, você não tem a dúvida que a OTAN e aí principalmente os Estados Unidos começaram a se preparar, criar planos de contingência caso isso não seja um blefe de fato. Um país preparado é isso, você tem uma possibilidade, mesmo que remota, você se prepara 100% para que ela possa acontecer. Então eu não tenho dúvida que a OTAN já tem planos para uma possível invasão, digamos a invasão do bem, se é que isso existe, na Ucrânia, para proteger os ucranianos aí de uma explosão nuclear, embora eu acho que a explosão nuclear antecederia, né, a entrada da OTAN no conflito. E uma coisa importante que eu praticamente não comentei aqui é a frota do Mar Negro. O Mar Negro é um dos principais centros de cobiça do Putin nessa guerra da Ucrânia. Tanto é que a Crimeia foi o primeiro lugar anexado lá em 2014 ainda. E não tenha dúvida, a marinha da OTAN é infinitamente superior à marinha russa e eles poderiam afundar completamente toda a frota do Mar Negro. Gente, a Ucrânia, que é muito fraca, tem uma marinha quase inexistente, afundou o principal navio russo no Mar Negro
com um míssil antinavio, um míssil subsônico, nem era um míssil supersônico, ou seja, voava abaixo da velocidade do som. Então imagina aí ataques americanos da OTAN utilizando aí os satélites, os mísseis antinavios, os drones, simplesmente não teriam chance. A marinha russa no Mar Negro não teria chance. Mas infelizmente isso arrastaria o mundo como um todo para a Terceira Guerra Mundial, possivelmente uma guerra nuclear, algo que ninguém deseja. No momento, é mais uma guerra retórica para aumentar a pressão e deixar claro de ambos os lados que todos estão dispostos a dar tudo que tem para que essa guerra seja vencida. Acho que a Rússia não tem mais para onde sair e a utilização de armas nucleares seria aí o desespero total do Putin. A situação é grave e eu tô aqui para analisar e contar tudo para você. Chegou até aqui? Gostou do vídeo? Então, mais uma vez, dá uma moral pro canal, não precisa nem ir lá no botão de se inscrever, é só clicar aqui, ó, na logo do canal que tá aparecendo aqui agora. Clica aqui, se inscreve e, claro, se você ainda não deixou o seu like, dá essa força, deixa o seu like agora, clica aqui no like, porque isso é muito importante para o canal. Obrigado por ter chegado até aqui. Amanhã, 6 horas da manhã, vídeo novo fazendo toda a cobertura da geopolítica internacional e da situação política nacional, obviamente, cobrindo aqui as eleições também. Tamo junto? Beijo do Tobi, obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Tchau!